Olá, bom dia. Meu nome é Henrique e eu vou começar agora o desafio em SQL, né? Ahn, o meu desafio consiste em fazer um CRUD de container, CRUD de movimentação e um relatório total de movimentações agrupadas por cliente e tipo de movimentação. Então, vamos lá. Bom, a princípio aqui eu criei a estrutura do projeto em TypeScript. Eu estou usando a ORM SQLite 3. Também estou utilizando o Node e vou utilizar o Express como lib, tudo bem? Bom, começando aqui o projeto. A princípio eu vou fazer onde vai rodar o servidor, né? E a criação das nossas tabelas. Então, primeiro a gente, importa o Express. Express. Aí depois de importar o Express, a gente cria uma const app. Vai ser igual a Express sendo executado. E em seguida a gente dá um app.use express.json para que a gente receba, né, nossos arquivos depois, tudo em JSON. E a gente vai dar um export constdb, que vai ser o nosso database, que vai ser um async database, que eu vou exportar do Promise SQLite 3. Bom, exportando essa nossa função, né? A gente cria aqui uma função que vai ser assíncrona. Dentro disso aqui eu vou criar uma AeroFunction, onde aqui dentro faremos o uso, né, do database, a criação e tudo mais. Bom, db, como ele é uma promise, eu tenho que sempre usar o wait. Então eu vou fazer o async database.open. E depois de abrir esse database, a gente tem claramente que, opa, a gente tem que puxar ele do SQLite. E aqui a gente começa o database em si, né? Começar a configuração. Bom, vamos lá. Wait dbrun. E aqui a gente vai rodar a nossa query de criação de banco, né? De tabela, no caso. Então a gente faz uma create table. A nossa primeira tabela seria o cliente, né? Então vamos criar ele, tudo minúsculo, né? O nome dele em si. E o nosso cliente ele vai ter coisas simples. Ele vai ter o seu ID, que é uma integral primary key. Então ele vai sempre acrescentar sozinho, né? Criando o nosso cliente, ele vai ter um nome. Quando ele tiver o nome, ele vai ser um varchar, que seria uma string 55. Deixa eu ver aqui o errinho que está dando. Declarações devem ser inicializadas. Ah, claro. Tem uma função aqui no final, né? Se não me engano é isso aqui. Ah, sim. Tá bravo com esse aqui, né? Se a gente usar let, na verdade ele fica tranquilo. Prontinho. Bom, arrumando esse pequeno detalhe, tô com um PDF aqui aberto, tá? No segundo monitor, para conseguir ver os dados que eu tenho que colocar aqui no banco. Então, vamos lá. Aí em seguida, já que criamos nosso cliente, a gente faz um await db.run e agora criamos a nossa primeira tabela, que seria o container. Table if not exists container. Dentro de container eu vou ter novamente o ID, né? E como ele vai se repetir novamente, já vou deixar ele no Ctrl C. Eu vou ter o número do container. Opa, número do container. Ele vai ser um varchar
e não pode passar de 11 caracteres. Eu vou ter o tipo, que vai ser uma integer. Teremos o status do container, vai ser um varchar de 5, ele sempre vai ser cheio ou vazio. Temos a categoria, que eu vou deixar como varchar de 20. Acho que nenhuma categoria vai passar disso, se não me engano eu. Teremos também o nosso cliente underline ID, né? Que seria o ID ali de cima. Vai ser um integer. Então assim, quando eu criar um container, eu quero dizer para ele que ele sempre vai estar alocado a um cliente. Então esse cliente tem que estar aqui declarado. Então a gente cria agora uma foreign key, né? Já que a gente criou o nosso cliente ID. Aí dentro dessa foreign key, a gente puxa cliente ID, só um segundinho. Tem um botão errado sem querer. A gente puxa o nosso cliente ID e faz a referência à tabela cliente no campo ID. Esse espaço aqui não precisa, se não me engano. Tudo bem? E agora a gente copia nossa tabela container e criamos a nossa tabela movimentação. Então, movimentação também terá um ID. Não só um ID, mas ela também vai ter um tipo de movimentação. O tipo dela, se não me engano, eu vou botar 64, porque vai ser maior, né, do que os tipos ali de container. Bom, depois do tipo, a gente teria o start time, start date no caso, né? Então, data início, que seria date. Teremos também tempo, hora, né? Hora início, que seria date time. E assim a gente puxa a data do dia que o usuário criar a tabela, a movimentação, e a hora de início. A gente também teria a data e hora do final, né? Então aqui fazemos dessa forma, trocamos essa palavra início por fim. Mas basicamente seria isso. E acho eu que está pronto, deixa eu só conferir. Isso. Cliente ID também teremos nessa tabela. E a gente faz essa mesma foreign key. Bom, fazendo isso, após a nossa função, né, de banco de dados, agora a gente tem que fazer ele rodar. Então, app.listing, ele vai rodar na porta 3000. E a gente faz agora um arrow function. E a gente faz um console log para termos certeza que o servidor está rodando. O servidor está rodando. Então, se eu fiz tudo certo, o console log vai aparecer aqui para a gente quando fizermos npm start. Ok, temos um pequeno erro. O 3000 já está em uso. Ah, sim, ok. Aqui já estava fazendo alguns testes, né? Em outro servidor, então vamos usar o 3001. Então aqui a gente faz novamente o npm start. E agora o servidor está rodando. Deixa eu parar o servidor. Então agora, criado o nosso banco de dados, né? Temos que criar a interface de cada um das nossas tabelas, né? Do que a gente quer receber, tudo em TypeScript. Então, primeiro a gente cria a nossa interface cliente interface.ts. A gente também vai ter a nossa container interface.ts. Teremos a nossa movimentação interface.ts. E essas são as três interfaces com que a gente vai trabalhar. Então, começando com a interface de cliente, obviamente primeiro a gente vai ter export interface cliente DTO, que seria quando a gente quer pegar só o name, por exemplo,
E aqui eu vou deixar exatamente só name. Deixar separado assim, que é até melhor quando a gente fizer as funções. Após isso, a gente exporta outra interface. Vai ser cliente interface, de fato, que estende a nossa interface de cima, cliente DTO. Então ela vai ter o name e ela também terá o nosso ID, que é um number. Então tudo bem, interface de cliente já está criada. Agora partimos para a interface de container. Então vamos lá. A interface do container, a gente vai fazer um export interface container DTO primeiro, claro. Aí aqui a gente coloca as coisas que a gente precisa que o usuário preencha lá, né? Customer ID, mesmo esquema da outra. String, a gente teria... na verdade aqui não é customer, né? Seria cliente. Eu tô fazendo em inglês. Nome. Então a gente vai ter cliente ID. Depois a gente vai ter o número do nosso container, que vai ser number. Depois a gente vai ter o tipo do nosso container, que vai ser 20 ou 40, que a gente definiu como integer. A gente tem o nosso status do container, que eu vou definir ali embaixo. Vou definir como... Deixa eu criar aqui embaixo primeiro. Export interface container interface data extends container DTO. E ele vai ser um ID, number. Pronto, aí aqui embaixo a gente cria como a gente quer usar o nosso status e categoria. Porque como eu defini ele como varchar, ele não vai automaticamente filtrar os únicos que eu posso colocar, né? Então eu vou colocar uma exportação de um enum, que vai ser container, categoria. E na nossa categoria a gente vai querer a categoria importação, evitando sempre utilizar cedilha e til, e exportação. Agora fazendo dessa forma, eu também quero fazer com que ele exporte cheio e vazio. Porém, eu não posso chamá-lo de categoria, né? Já que já tem uma criada. Então essa aqui chamaremos de status. Então nosso status vai ficar aqui como status. E em seguida a nossa categoria vai ficar aqui como container categoria. Pronto. É verdade, claro. Sempre tenho que botar key of type of para que não dê nenhum erro de tipagem mais na frente. Key of type of container categoria. Então aqui a gente define que se status for diferente desses dois, obviamente vai dar algum erro quando o usuário for inserir um status na frente. Mesmo assim a gente vai fazer essas verificações, mas a priori esse seria o começo. Bom, movimentação, a gente vai criar a nossa interface agora. Seria basicamente mais do mesmo, porque se não me engano tem um enum lá. Aqui também vai ser ID, só que onde está escrito container, a gente vai mudar para movimentação. Então, o nosso ID já está definido. Client ID a gente vai puxar. E na verdade eu acho que eu cometi um erro. E aqui em movimentação, em vez de cliente ID, o que usaremos seria o container ID. Porque a gente quer saber a movimentação do nosso container. Então, dessa forma, a gente vai saber exatamente a movimentação do nosso container. Bom, continuando. Primeiro a gente vai ter o nosso tipo. Assim vai definido aqui. Quero deixar exatamente da mesma forma. Vou copiar a nossa tabela aqui só para não ter erros. Deixar ela aqui embaixo. Então primeiro a gente define o nosso tipo. E no tipo eu quero que seja movimentação tipo
E aí o nosso enum, eu já deixei aqui separadinho como é que eu quero que ele fique. Então a gente vai copiar ali, só que eu já deixei em caps lock para adiantar um pouquinho de tempo, né? Então aqui tá certinho, embarque, descarga, gate in, gate out, reposicionamento, pesagem e scanner. Bom, apagamos isso aqui. Aí temos data início. Nosso date início seria date. E a gente teria data fim. Seria basicamente a mesma coisa, né? Um segundinho. Paramos tudo isso aqui. Também vai ser um date. Porém, na nossa hora início. Opa! Hora início. Eu vou deixar ela com string. Assim conseguiremos salvar no banco de dados. Porque ela já vai vir formatada da maneira que a gente colocou na configuração do nosso index. Bom, vamos lá. Temos agora a nossa hora fim, que também vai ser um string. E só verificando os dados, cliente, tipo, data início, hora. Opa, não é cliente, é container. Verdade. Pronto, agora sim. Temos tudo certinho. Então aqui temos as nossas três interfaces prontas. E podemos passar para a nossa próxima etapa. A próxima etapa é criar nossas services. Essa eu vou fazer uma a uma, né? Porque elas são bem parecidas umas com as outras. Então, criando a primeira, a gente tem basicamente quase todas. Então, a gente começa com a cliente service, TS, e fazendo essa cliente service, a gente vai começar aqui, a gente vai começar importando nosso database, claro, PortDB. Aí depois de importar nosso database, a gente tem que importar as nossas duas interfaces, né? Então a gente vai importar customer, no caso cliente, DTO e cliente interface. Bom, tudo pronto. Agora a gente exporta a nossa classe cliente service. E depois de exportar a nossa classe cliente service, a gente cria o que queremos fazer com ela, né? Então a gente vai ter uma função assíncrona de criar, create, onde vai receber cliente DTO, tipado como cliente DTO, e ele vai mandar uma promise, que vai ser o nosso cliente interface. Bom, dessa forma temos o nosso... Opa, não posso colocar tudo em maiúsculo, promise, prontinho. Bem, mas não está retornando nada no momento. Aí para criarmos, primeiro a gente vai criar a nossa const SQL. Obviamente poderia fazer direto no dbrun, mas eu vou criar dessa forma para que fique mais compreensível no momento que eu estiver fazendo alguma manutenção ou caso eu erre em algum momento. Então a gente insere na tabela cliente nome, opa, nome, onde os values eu vou definir. Bom, agora que a gente já definiu como a gente quer o nosso SQL, né? A gente vai criar a nossa const, criando usuário criado cliente, criado que vai ser um await db.run. E aí dentro desse db.run a gente bota o nosso SQL, que seria aquele comando que temos ali em cima. E aqui dentro, como eu gostaria de receber, né? Tipo, o padrão que eu vou passar, que vai ficar como nome do nosso cliente. Como eu estou recebendo isso aqui na nossa função create, é ele que eu vou passar aqui dentro. Ponto name, no caso, nome. Tudo bem. Passando ele aqui, então eu já estou falando para o banco de dados. Eu quero que crie
ele desta maneira. Então depois eu vou ter a nossa const cliente, que vai ser onde eu vou puxar ele mesmo, que vai ser cliente interface, que vai ser igual a um objeto, onde o ID vai ser created, no caso cliente criado, e cliente criado.lastID. Então assim eu vou estar puxando o ID desse carinha. Após puxar o ID dele, nomeamos ele com o nosso nome que recebemos ali de cima. Então a gente copia esse carinha aqui e retornamos o nosso cliente. Então assim que a gente fizer a criação desse usuário, o que vai aparecer para nós que estamos criando seria o usuário com o seu ID e nome. Bom, agora a gente vai fazer uma criação assíncrona de get by ID. Então, quando a gente fizer esse get, a gente vai sempre puxar o cliente pelo ID, né, daquela rota. Então a gente cria aqui, nosso ID vai ser um string, porque a gente vai pegar ele dos parâmetros da página. A gente vai sempre ter essa const SQL. Só que em vez de insert, eu quero que select tudo de cliente, aonde o nosso ID é igual ao que iremos passar. Tudo bem. Aí vamos ter a nossa constante cliente, que é igual a um await db.get. Aqui temos que tipar claramente como ele vai mandar pra gente, né? Então eu vou passar cliente interface ou undefined, caso não exista nenhum cliente naquele ID. Então puxando aqui, a gente coloca o SQL e o ID que puxaremos do parâmetro mais tarde. Retornamos o cliente e aqui a gente tem um getById. Bom, agora a gente faz também, claro, a gente tem que fazer um get de todos os nossos usuários, né? Então é assim que get não precisa receber nada, mas aqui a tipagem dele vai ser um promise. Verdade, eu acabei esquecendo de tipar a nossa função. Promise vai ser isso aqui. Cliente. Na verdade, eu acho que a gente não vai precisar. Deixa eu pensar um pouquinho. Aqui a gente não vai precisar, porque ele já vem certinho, né? Vai precisar só do ID e ele consegue selecionar. Tudo bem. Aqui no nosso... Pra gente dar get em todos eles, né? Vamos lá. Teremos um get promise. A nossa promise vai ser cliente interface. E essa cliente interface vai ser um array. Bom, aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Só que eu vou selecionar tudo dessa vez no SQL. Então a gente não vai passar um ID. E, bom, a gente vai dar só um dbAll em vez de um dbGet. Podemos tirar um defined. E assim como retornamos, teremos um array de clientes. Agora a gente teria a nossa função update. E no nosso update, a gente tem que ver o que nós queremos que o nosso cliente altere, né? O nosso ID, obviamente, não iremos deixar que ele altere. Então ele vai alterar o nome, que vai ser tipado como cliente DTO, já que lá temos o nome separado. Bom, tipado dessa forma, a gente faz igual aqui na próxima. E a gente faz uma const SQL, que vai fazer o update
string, é claro, update na tabela cliente, e ele vai set o nome igual ao que iremos passar. Bom, sabendo que o nosso nome seria o que vamos passar aqui, igual eu fiz dessa forma aqui, então podemos fazer tanto dessa maneira, quanto dessa maneira, né? Na hora de substituir um parâmetro. Bom, teremos a nossa const nome, vai ser igual a nome ali de cima. Na verdade, ao invés de fazer isso, posso fazer só uma pequena verificação, né? Caso nome não exista, eu gostaria que apenas desse retorno nessa função. Então, no momento a gente pode só ou apenas dar o return. Na verdade, acho que ficaria melhor a gente jogar um erro, né? Então, tipo, a gente pode fazer um throw new error. E nesse erro a gente coloca, por favor, insira um nome. Tudo bem. Agora sim. Temos a verificação, caso o nome não exista. E temos o nosso SQL pronto. Então agora a gente vai simplesmente fazer o nosso await db run. db.run. E nesse db.run a gente vai colocar o nosso SQL e passar o nome. E vamos dar um retorno para o nosso usuário em string, aonde o cliente foi atualizado. Então dessa forma o usuário vai ter um feedback de que o cliente foi atualizado, e quando ele fizer o próximo get by ID ou der um get em todos os clientes, a gente teria claramente o que ele mandou, né? O que ele mudou. Então assim que agora a gente só precisa fazer o nosso delete. Fazendo o nosso delete, ele só precisa receber um ID. Posso definir como string mesmo. Opa! Delete não, é só a nossa função. E ele recebendo esse ID, a gente faz a nossa const SQL, que vai ser igual delete from cliente, aonde o ID deste cliente é igual, a gente coloca a nossa interrogação novamente. Tudo bem, fizemos delete, agora a gente vai fazer a nossa const. Vamos ver, cliente de... vamos fazer uma const cliente mesmo. E fazer um await db.run SQL ID. Bom, dessa forma ele vai dar o run certinho, e aí a gente pode verificar se cliente.length na real.changes for igual a 0, então a gente joga um erro para o nosso usuário. Não encontrado. Também temos uma... Não está certo. Tudo bem. E assim a gente termina a nossa service de cliente. Bom, como terminamos nosso service de cliente, a próxima já fica bem mais simples. Então, quando a gente for fazer nosso service de container, a gente pode vir aqui em cliente, copiar este carinha, vai ser a nossa container service. Container DTO. E aqui, claramente, a gente muda para container interface. Bom, feito isso, opa, mudamos carinhas aqui para container DTO. E o que temos de cliente interface, podemos mudar para container DTface interface, a primeira instância, claro. Bom,
Para nós criarmos o nosso container, ele tem mais dados do que o nosso cliente, claramente. E eu acho que aqui, na verdade, aqui, acho que eu acabei não criando o constructor, né? Porque em cliente eu acabei não precisando. Bom, tudo bem. Aqui eu vou criar rapidinho. Até porque a gente tem mais coisas para mexer. Bom, a gente vai ter um private pra gente privar, né? Read only cliente service. Que a gente vai precisar do service do nosso cliente para algumas coisas, né? Já que a gente tem ligação com essa tabela. Esse é cliente service. Tudo bem. Agora que a gente tem isso aqui para fazer as ligações, a gente vai criar um constructor. Dentro desse constructor, a gente vai colocar this.clientService. Vai ser igual ao nosso. Na verdade, vai ser igual a um new client service. Tudo bem. Dessa forma, não vai dar nenhum erro de tipagem. E agora a gente cria algumas verificações. Deixa eu abrir aqui novamente. Prontinho. Só para ver certinho aqui no desafio. Teremos uma private. Vamos criar uma validação de número. A validação de número, ela vai receber number, que vai ser uma string. E aí a gente tem que fazer um return com um regex certinho, para a gente conseguir testar o nome, número ou serial do nosso container, né? Então, tudo bem. Para fazer esse regex, colocamos duas barras a princípio. Eu preciso que ele tenha nome de A a Z, onde tem apenas 4 caracteres, né? Com letras. E após isso, a gente coloca... Opa, tem que ser D minúsculo, claro. 7. Então, assim, o que eu estou dizendo para ele é: os próximos 7 caracteres podem ser números. Eu também poderia claramente definir assim, mas eu vou deixar da outra maneira. Então, tudo bem. Então, damos um ponto teste, claro, no nosso número. Aí, fazendo essa validação de regex, temos também que validar a nossa categoria. Então, private validação categoria, que vai ser igual a categoria, né, que vamos enviar, que é uma key of type of, igual fizemos lá, of, de container categoria. E aí a gente retorna um objeto que tem os valores categoria, container categoria. Se ele incluir categoria. Então o que eu estou verificando? Essa categoria inclui alguma das nossas categorias aqui. Também esqueci do tipo, né? O tipo foi... a gente definiu em segundo, se não me engano. Number tipo status, isso mesmo. Bom, vamos lá. Então a gente faz um private validação tipo. Depois de nós criarmos assim, dessa maneira, tipo vai ser obviamente o number. Nossa, nem sei quanto tempo de gravação já tem aqui. A gente retorna apenas se tipo for igual a 20 ou tipo for igual a 40. Tudo bem, temos 3 das nossas 4 validações, e agora a gente só precisa fazer essa mesma validação, só que dessa vez para status. Status. Bom, validando status. Opa! Status que iremos passar aqui. Em vez de categoria, a gente faz container status. Novamente, opa! Novamente faço isso aqui. Para fazermos a nossa verificação também.
E está tudo certinho, se não me engano eu. Tudo bem. Agora aqui no nosso create, como é mais de uma coisa que queremos receber, né? Então a gente vai fazer um objeto, aí vamos passar a categoria, vamos passar o cliente ID, quando estivermos fazendo a criação, o número, o nosso status, claro, e o tipo. Bom, aí passando isso, perdão, para o nosso cliente interface, temos que fazer as nossas validações, né? Se this ponto valid, no caso validação de número, que a gente vai enviar o nosso número. Estamos definindo. Caso ele não passe, a gente joga um erro. Throw. Opa, throw. E o erro. O número não é válido. Então aqui fazemos as 3 verificações. E a gente vai fazer a nossa validação de tipo, validação de categoria e validação de status. Aqui vou passar tipo, categoria, status. Então aqui mudamos para tipo também, categoria e status não é válido. Então aqui a gente também pode fazer o seguinte, o tipo e mostrar o tipo que o usuário está colocando, né? Só que para fazermos isso a gente tem que colocar nessa string. Agora temos uma aqui e tudo certo. Pronto. O status. E passamos status. E aqui não é o, né? Seria a categoria. Passamos a categoria que o usuário colocou. Não é válida. Tudo bem? Bom, aí aqui insert em container, claro, né? Ah, é verdade. A gente primeiro tem que verificar o nosso usuário, né? Então, para primeiro verificar o nosso usuário antes de qualquer coisa, a gente faz uma constante. Achar cliente vai ser igual a await this.clientService.getById, que a gente criou na outra página. E a gente vai passar o nosso cliente underline ID. Então, a gente faz uma verificação, né? Copiar aqui já para economizar um pouquinho de tempo. A gente faz if achar cliente. Se ele não achar, então o cliente. E passamos nesse client ID. Não existe. Bom, agora sim, inserimos em container e separamos o que temos que inserir primeiro, né? Então, primeiro seria número, depois tipo, status, categoria e cliente underline ID. Obviamente temos que mudar aqui nos valores para que a gente receba dessa forma. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. E aqui a gente roda o nosso SQL. Em vez de cliente.dto, a gente vai colocar os nossos parâmetros criados aqui em cima. Feito. Eu acho que eu acabei não tipando eles aqui em cima, né? Isso. Eu teria que ter colocado 2 pontos. Container DTO. Pronto, agora sim. Parâmetro string. Na verdade ele é sim
Deixa eu dar uma olhadinha na interface de container. Opa, nosso número aqui na verdade ele é uma string. Prontinho. Ok, agora temos a nossa validação. E vamos ter... Cadê certinho? Temos o nosso cliente não, né? Container criado. E a gente vai retornar o nosso container. Na verdade que eu vou criar aqui, né? Container. Vai ter uma container interface, onde o ID vai ser o container criado.id e esses rapazinhos aqui tornamos o nosso container. Bom, assim temos a nossa primeira parte do CRUD, né? Que é o create do nosso container. Agora a gente faz o get do nosso container. Não é nada muito difícil. Aqui é só mudar para container. Foi o que a gente criou lá. Container interface SQL. Tá tudo certo. E a gente retorna claramente aqui container. Tá, agora aqui a gente faz a mesma coisa, container, onde o ID seria o que nós passaríamos na rota. Colocamos container também. E agora o nosso update. No nosso update, a gente tem que verificar duas coisas. O que o usuário pode e o que o usuário não pode alterar no nosso container. Então, assim, o usuário pode alterar a categoria, né? Se não me engano, deixa eu só verificar novamente. O usuário vai poder alterar o tipo, o status e a categoria, mas ele não pode alterar o número do cliente e nem o número do container. Então vamos lá. Tipo, status e categoria. Então aqui vai ser... Não precisa ser tudo, né? Então vai ser só partial. Já que eu não estou pegando tudo que precisa ser pego daqui. E após pegarmos isso aqui, a gente precisa do ID string. Tudo certinho? Não, na verdade, essa função só fecha depois de ID. Pontinho. Agora sim, temos o nosso... Ah, claro, depois da nossa função, a gente tem que tipar ela uma promise void. E aí aqui, primeiro a gente faz a nossa const container. Igual a gente fez a de cliente aqui em cima, se não me engano, né? Validação, create, achar cliente. Tudo bem. Então, achamos o container. A priori, container. Container service. Get by ID. Ou a gente pode usar só o this, né, já que estamos na página, na verdade. This.getById. E passamos o ID que vamos receber aqui de cima. Bom, se a gente quer trocar tipo, status e categoria, então a gente vem aqui e pega primeiro tipo, status e categoria. Então pegamos esses três rapazes. Botamos uma pequena verificação. Tipo e status categoria. Categoria e colocamos status e prontinho. Temos as três verificações, caso a categoria não exista, ou caso o nosso a categoria inserida, né, pelo cliente. No caso a categoria não exista, ela não vai funcionar. Bom, temos que colocar também um tratamento de erro para if
mesmo tratamento que a gente usou aqui para o cliente, né? Então, se não achar o nosso container, já pode dar erro também. Achar container. O container no ID não existe. Bom, tudo bem. Depois de a gente fazer isso, a gente pode fazer finalmente nosso SQL. Posso tirar esse rapazinho daqui. A gente vai fazer um update em container e colocar tipo igual a uma coisa, status igual a alguma coisa e categoria igual a alguma coisa. Aonde o ID é igual ao que irei passar. Então, do um SQL, aqui a gente monta o nosso objetinho igual a gente montou ali em cima do nosso create. Então, na verdade tem que fazer uma pequena verificação antes, né? Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma constante de input de dados, né? Então vou colocar como input data. E dentro desse input data eu quero ver esse tipo e comparar se ele é igual ao que temos no nosso container.tipo. Opa! Caso o nosso achar container. Na verdade eu vou colocar como container. Bom, caso ele seja igual ou não, ele vai setar bonitinho. Container. Opa, status na verdade, né? Percebi agora que estou fazendo o mesmo que o de cima. E por último, teremos a nossa categoria, né? Categoria, ponto categoria. Prontinho. Está indentando dessa forma, mas na verdade eu gostaria de indentar dessa maneira aqui. Agora sim. E a gente coloca nosso input data aqui. Colocamos. Na verdade aqui a gente não precisa dar return. Então, prontinho. E aí essa rota de update do nosso container vai estar correta. Adidonete. Não tem muito segredo. A gente vai só fazer container. Mudar cliente para container. E aqui já deve estar tudo certo. Então temos aqui o nosso CRUD do cliente com todas as suas validações. E vou fazer novamente, só que agora com movimentação. Movimentação service.ts. Tudo bem. Fazendo a nossa movimentação, eu vou... Perdão, mas pelo horário ali e daqui a pouco tenho faculdade. Então, estou realmente bem cansado porque eu acabei ficando estudando essa partezinha, né? A noite toda. Tudo bem. Nem estuda demais. Copiamos o nosso container. Então vamos por partes. A princípio, vamos arrumar já aqui. Apagar esses três carinhas. E ver a nossa movimentação service. O nosso construtor dessa vez vai ficar vazio, se não me engano. Vai ficar vazio, na verdade. Vou deixar ele dessa maneira. Só que em vez de cliente vai ser de container, né? Container service. Vou privar o nosso container cliente, perdão, container service. Prontinho. A princípio temos isso aqui.
tenho que fazer só a nossa validação de tipo, né? Então temos aqui já uma validação de tipo. Então o que eu vou fazer é simplesmente copiar esses rapazinhos. E aqui eu vou mudar para tipo. Movimentação. Tipo. Então eu dou nosso return. Object value. Verifique se o tipo existe uma movimentação tipo. Bem, seria essa a nossa única validação. Na hora da criação, eu quero que que o nosso usuário ele coloque o tipo de movimentação e o resto eu quero que seja orgânico. Então, data, data início, data final, isso a gente só vai poder mexer no futuro, né? E eu quero que o container ID também seja declarado. Tudo bem. Então aqui a gente vai ter movimentação DTO. A gente vai colocar ela como partial. Da mesma maneira que fizemos ali atrás. Movimentação. Opa, veio 2D. Movimentação face. E aí, fazemos a validação do tipo. Validate tipo. Tudo bem. Qual é o erro? Ah, ok. Tipo não é válido. Tá tudo certo. O que tá me dando esse erro de tipagem? Bom, deixa eu apagar as outras verificações enquanto isso. Tipo não existir. E na verdade só aquilo ali já tá fazendo o que eu preciso. Parâmetro tipo. Parâmetro. Ele ficou como número, né, na nossa movimentação. Tipo, não é um número, é uma string. Na verdade, não é nem uma string, né? Como fizemos a nosso container interface. Deixa eu botar aqui ao lado. Ele vai ser um key of type of. Tipo. Perdão por essa pausa. Tive que fazer. Tive que falar com minha mãe rapidinho, então. Infelizmente não tive como fazer a pausa. Mas tudo bem. Bom.
aqui, na verdade, eu também vou querer que o usuário declare o endDate, como eu estava pensando, porque o endDate ele vai ser, caso declarado, né? A gente vai fazer um if com dois retornos aqui. Então, if, caso não tenha endDate, eu quero só que faça uma const SQL, vai ser igual, e a gente vai fazer aquele SQL basicão. Tirar esses carinhas daqui. Já já eu vejo o nosso erro de tipagem, eu só tenho que correr agora por conta do horário. Então, vamos lá. Tira você daqui, posso dar um enter aqui. Daqui. Enter aqui, aqui e aqui. Tudo bem. Tá, insira em movimentação. Eu preciso que ele insira o container ID, o nosso tipo, tá certo? O nosso start date, que seria data, underline início. E o nosso, é verdade, hora, underline início, que eu também vou colocar aqui. E seria só isso. Quando a gente vier aqui fazer a nossa substituição, o que eu quero que faça é o seguinte. Eu vou setar aqui como date, time. Então, a data e hora de início seria aqui de qualquer forma. Quando a gente coloca desta maneira. Uma coisa. Tá, tudo ok. Ok. E movimentação DTO. Na verdade, em vez de a gente utilizar o partial, eu vou utilizar só movimentação DTO. É claro, não tá end date, tá data fim. Ah, agora eu percebi o erro. Desculpa pela mania. Acontece sempre, claro. Bom, tá, continuando, deixa eu ver onde eu parei. Aí a gente vai fazer o nosso last ID, como sempre. E vamos tirar esse SQL daqui. Bem, SQL. E... Tudo bem, ele vai fazer o run. Aqui não vai ser container, vai ser movimentação criada. Esse... Tudo bem, a gente vai criar uma const last ID como um objeto. Porque agora a gente vai fazer... A gente vai puxar o await db.run. A gente vai fazer um SQL para puxar container underline. Vamos colocar o container underline ID e o tipo. Tudo bem. Isso na verdade seria tudo antes de sairmos do nosso if. Vou ter que repetir ali embaixo de qualquer maneira. Então já vou deixar ele criado ali. Então teremos nessa nossa const id. Depois de fazer esse last id, a gente vai fazer a nossa const movimentação, que vai ser nada mais nada menos que tipada como movimentação interface. Vai ser igual a um objeto, onde eu vou ter o id, que vai ser o nosso last id. Vou ter o container underline. Opa, vou ter basicamente. Temos aqui. Deixa só organizadinho, né? Container ID, data fim, tipo e teremos a nossa. Opa! Data
início. Data início. Tô olhando pro ladinho aqui, tô acabando me distraindo. Data início. Hora início. Na verdade, acho que acaba não fazendo sentido mostrar a data e a hora pro nosso usuário, né? E mesmo nosso data fim. Partial dele também. Sim, a gente não vai ter nenhum tipo de erro de tipagem. Tudo bem. Então, nós aqui a gente vai ver o container que ele movimentou e o tipo que ele deixou. E aí retornamos a movimentação. Tudo bem, eu vou poder usar o partial aqui na verdade. Bom, tudo bem. Já que eu não posso usar o partial, eu vou acabar tendo que passar a data underline início, hora underline início. Temos que passar data underline fim e hora underline fim. Aí, essas variáveis que eu acabei não declarando aqui é só declarar hora fim e hora início. Mudar elas duas de lugar. Prontinho, agora não temos mais erros de tipagem, conseguimos retornar nossa movimentação. Porém, isso eu quero que o usuário faça quando não temos a nossa data fim definida. Caso o usuário passe a data fim dele, eu quero que a gente faça a mesma coisa, porém a gente vai ter dessa vez na nossa query a data fim, hora, fim. Na verdade, vou colocar só data. E aqui passamos essa última variável. Aqui no retorno vai ser basicamente a mesma coisa. Tudo bem. Bom, pegamos a movimentação interface, fazemos a mesma coisa aqui. Selecionamos tudo de movimentação. Eita, acabei passando um pouco já tá 1h03 de gravação. Bom, tudo bem. Vou terminar esse CRUD. Infelizmente o relatório eu não vou conseguir fazer, né, por conta do tempo. E, sendo sincero, eu ainda tô me familiarizando a mexer com o banco de dados em si. Gostei bastante do desafio no geral. É uma coisa que com certeza vou terminar depois de fazer. Vai ser de um grande acréscimo para mim. Movimentação. E, bom, vamos lá. Vamos até o final do nosso desafio. Aqui. Opa. Fazendo um tratamento, né? Se não tivermos nenhuma movimentação. Quero que ele me jogue um erro. Show new erro. Em movimentações até o momento. Na verdade, não é nem se movimentação não existir, né? Se movimentação to length igual a zero. E aqui na verdade não é um defined, né? Seria embaixo. Foi erro meu. Tudo bem. Aqui não vai mudar muita coisa. Movimentação. E mudamos aqui para movimentação. E mudamos a interface. Tudo bem. Nessa movimentação, a única coisa que na verdade ele vai poder alterar é o tipo e o end date. Então a gente vai colocar só tipo end date.
Bom, vai ser um parcial de movimentação DTO. End date não, né? Data fim. Prontinho. E o ID com a promise de void. Tá bem? A gente vai criar nossa const movimentação. Vamos achá-la. Vamos verificar claramente o tipo. Mesma validação. Deixa eu só verificar. Tem a validação aqui é igual. E aí, se o tipo movimentação é no mesmo entre aqui e ali, tá tudo bem. Data, airline fim. Pegar movimentação, ponto, data, airline. Movimentação possivelmente pode ser um defined. Bom, aqui na verdade não pode ser um defined. Então a gente fez uma verificação aqui em cima, né? A mesma verificação que fizemos aqui. Cadê? Movimentação não existir. Cada gente fez essa movimentação. Esse aqui em cima é container, se não me engano. Variedade do tipo. Também não fiz. Na verdade, eu vou ter que fazer essa validação agora. Mesma validação que eu utilizei para cliente. Aqui. Então, primeiro no nosso update, a gente tem que fazer isso aqui. Ah, movimentação não existe. Então a gente arruma nosso erro daqui. E são só essas duas coisas que podemos alterar. Tudo bem. Deixa eu fazer essa mesma verificação aqui em cima antes de setar qualquer coisa, né? Pois quando a gente dá o create, temos que verificar se fazer um get do container para verificar se ele existe. Bem, fazer um const container rapidinho aqui. Cadê? Vou fazer aqui embaixo mesmo. Se. Na verdade, antes, const container vai ser igual a await db ponto putz, vou ter que puxar do service do container service ponto get by id. Vai funcionar dessa maneira. Não, tudo bem. A gente vai ter que fazer um db run. Fazer esse carinha aqui. Aqui de container onde depois dessa const container a gente vai ter a nossa. Na verdade essa vai ser a nossa const SQL e vamos ter nossa const container. Vai ser o igual e a gente copia a linha aqui. Puxa a interface dele pra cá. Não posso criar ele como SQL. SQL verify. O SQL verify. Opa! Faz isso. A gente roda o com container underline ID. Result parameter string.
ainda. Apenas retornamos, jogamos o nosso erro, né? Container ID válido. Bem, agora qual é o erro desse carinha aqui? Ah, claro. Porque eu tô rodando isso, né? Em vez de só ter uma string. Prontinho. Temos a nossa verificação de container. Agora vamos no nosso update. Aqui não precisamos dessa verificação, pois aqui a movimentação já está criada. Tudo bem, aqui a gente vai fazer a nossa movimentação. Aí citaremos, obviamente, o tipo dela e o data underline fim. Só que o nosso data fim, ele vai ser, na verdade, a nossa date. E vamos alterar também hora, underline fim. E na nossa hora fim a gente pode colocar time. Então, fazendo isso, o usuário vai conseguir ter a alteração dele, né? Assim que ele colocando a data fim, ele vai conseguir fazer esse tipo de alteração. Mas aqui a gente tem que fazer um pequeno if. Opa. Data fim. Se não existir data fim, no caso, queremos esse final de código, né? E caso exista, eu quero esse mesmo código. Na verdade, dessa maneira aqui. E se não tem data fim, né? Então a gente não muda. Só muda o tipo que o usuário colocou da sua movimentação. O delete seria basicamente mais do mesmo, né? Então, movimentação. E aqui nossa const, nosso if, colocamos movimentação. Bom, tudo bem. Temos as nossas verificações, tudo certinho. Nosso CRUD, tanto do container, do cliente e da movimentação estão criados, né? A datafim sempre vai ser modificada se o usuário inserir a categoria datafim no seu update. E de resto ela ficará como nulo, pois o usuário ainda estaria mexendo naquela movimentação. Eu vou terminar essa nossa gravação por aqui. Eu não consegui progredir a ponto de fazer os relatórios e acabaria tomando muito tempo, né? A nossa gravação já está em mais ou menos 1h14 minutos, 1h13 minutos. Espero que tenha ficado bem compreensível a ideia. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, claramente criaria as nossas controllers a partir disso e depois as rotas. E criando as rotas, setando elas no nosso index, conseguiríamos assim utilizá-las, né, numa aplicação front-end. Mas o que eu fiz até aqui foi definir como vai ficar o CRUD. Agradeço por ter acompanhado até aqui, né, o meu desenvolvimento. E obrigado.